Fala, senhores! Thiago Rodrigues aqui, ou TH. Vamos à FUVEST de 2021, a segunda fase dela. Vem comigo, senhores. Questão de número 6, senhores. A última do exame para acabar com ele. Vamos lá. O teor de carbonato de cálcio... Cara, esse exame está muito bom. Ele está dando sempre as fórmulas químicas aqui pra gente, graças a Deus. Usado como abrasivo em cremes dentais, pode ser determinado por meio da chamada retrotitulação. Nesse método, adiciona-se excesso de HCl, resultando numa completa dissolução do carbonato, que é a reação 1. Em seguida, titula-se o que sobrou de HCl com NaOH, até a neutralização, que é a reação 2 aqui. Sabendo a quantidade de NaOH, pode-se calcular o número de mols que sobrou de HCl. Pela diferença entre o que sobrou de HCl e o número de mols inicial de HCl, é possível determinar o teor de carbonato na amostra. Então temos as reações, enfim, temos as etapas descritas aqui. Então, para estudar uma amostra, o seguinte procedimento foi realizado. A gente tem aqui, não vou ler agora, vou ler daqui a pouco na letra C para a gente resolver. Vamos à letra A. Cite a importância do aquecimento na etapa 2. A etapa 2 diz o seguinte: a adição de 20 ml de solução 2 mols por litro de HCl, seguida por agitação e aquecimento até que a reação 1 se complete. Então vamos analisar a reação 1 aqui. A gente tem o aquecimento. Para que serve o aquecimento? Ele não fala de evaporação nem nada. Por que eu falei de evaporação? Porque a gente tem água aqui. Ele não fala quanto que aqueceu. Mas, como está aquoso, é interessante deixar água. Então não foi para evaporar a água. Porque a gente podia pensar, pô, tem água ali? Vou evaporar. Vai fazer com que desloque para esse sentido. Até pode ser, mas ele não deixa, não explica que foi até evaporar, tá? Vamos analisar em relação aqui. Por que a gente aquece? O que acontece com uma reação quando a temperatura é aumentada? Aumenta-se o grau de agitação das moléculas e aí o que acontece? Aumenta a velocidade da reação. Então, uma das coisas que a gente pode botar é: aumentando a temperatura, aumenta-se a velocidade da reação. Simples assim. Além disso, a gente tem, que eu falei do equilíbrio, a gente pode pensar aqui no CO2. Ele é um gás. Aumentando a temperatura reacional, do sistema ali como um todo, a solubilidade do gás diminui. E assim ele se desprende da solução em si. Então eu posso pensar que o deslocamento do equilíbrio é favorecido para esse lado aqui, e aí eu tenho a reação se completando. Tá? Então eu posso pensar na temperatura, que vai aumentar a velocidade da reação, e também na diminuição da solubilidade do dióxido de carbono, o que vai deslocar o equilíbrio para a direita. Tranquilo? E assim a gente acaba a letra A. De boa? Letra B, meus senhores. Alguns cremes dentais usam dióxido de silício como abrasivo em vez do carbonato de cálcio. Para esses produtos, o mesmo procedimento de retrotitulação serviria para calcular o teor abrasivo? Justifique. A gente aqui na reação 1 tem o carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio é o que vai reagir com HCl, que aí depois o HCl é titulado, e assim a gente consegue ver o teor disso. O SiO2, ele está aqui, ele é um óxido ácido. Ele vai reagir com ácido? Não. O carbonato de cálcio, ele é um sal com caráter básico. Por quê? Ele vem do cálcio, do hidróxido de cálcio, que é uma base forte, e o ácido carbônico, H2CO3, que é um ácido moderado a fraco. Então ele tem um caráter básico, reage com ácido. Então, se fosse o SiO2, o óxido de silício, não poderia participar disso e fazer essas etapas, tá? Porque o SiO2 é um óxido ácido. Então, não. Vou escrever aqui, pois o SiO2 é um óxido ácido e assim ele não vai reagir com HCl.
Tá? Então, um outro bizu que eu dou para vocês é, veja esse Note a Dot da FUVEST, que ele te dá algumas informações bem interessantes, tá? Ele te dá já aqui falando que é óxido ácido. Então, pô, você vai pensar, para que eu vou usar? Usa, tá? Pensa alguma coisa em relação a isso. De boa? Vamos a C, que dá um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. Vamos a C. Calcule a porcentagem em massa. Aí ele fala que a massa de carbonato de cálcio por massa de creme dental de abrasivo na amostra estudada, conforme os valores dados no procedimento. Então, voltei aqui, ó, tem a reação 1 e 2, as etapas, e a gente vai fazer por partes, tá? Mas vamos entender. É uma retrotitulação. Ele explicou lá, mas eu vou fazer aqui, ó. Vamos lá. A etapa 1 pesou 5 gramas do creme. Pegou isso, adicionou 20 ml de solução 2 mols de HCl. Agitou e aqueceu até completar a reação 1. Após resfriar, a adição de água à solução na etapa 2, até completar um volume de 50 ml. E agitou. Titulou o HCl presente na amostra com NaOH05, até a completa neutralização. 2 aqui. Aí, na etapa 5, foi o volume dado aqui, ó, medida do volume de NaOH usado para titulação. Resultado, volume de NaOH usado foi 30 ml. Então, olha só. Pegou uma parte, 5 gramas, do creme, colocou 20 ml da solução de HCl. Reagiu por completo, ok. Só que sobrou HCl. Esse HCl colocou mais água, banana, titulou com NaOH. E aí foi até neutralização. Usou 30 ml de NaOH. Ok? De boa, né? Então a gente vai fazer uma retrotitulação e a gente vai analisar aqui. Primeira coisa, quais os dados que a gente tem? Temos vários dados, mas a gente não sabe quanto que tinha de carbonato ali, não sabe quanto que reagiu de HCl. O que a gente tem com certeza é concentração de NaOH aqui e o volume dela aqui. Com isso a gente chega ao número de mols. Como é que a gente chega? O número de mols N não é a concentração em mol por litro vezes o volume? O N vai ser 0,5 mol por litro vezes 30 ml, só que eu vou transformar para litro, que é 0,030 litros. Posso cortar aqui, então o número de mols é 0,015 mols de NaOH. Como é que eu chego, então, ou melhor, para que eu vou usar isso? E essa quantidade aqui é o que reagiu com HCl. É quanto que o HCl sobrou que reagiu com isso daí. Tranquilo? Como é que eu chego, então, à quantidade de NaCl? Olha aqui na reação 2, ó. 1 mol de HCl para 1 mol de NaOH. Então, como é a relação estequiométrica de 1 para 1, eu tenho 0,015 mol de NaOH, eu vou ter também 0,015 mols ou mol de HCl. Beleza. Isso aqui é o que tem de HCl, é o que sobrou depois da reação com carbonato. Mas a gente já começou a chegar aí a algum valor de HCl. Tranquilo? Vamos seguindo aqui, tá? Então a gente vai calcular o número de mols de HCl inicialmente. Essa quantidade de mols, 0,015, foi o que restou depois da reação 1. Tranquilo? Essa adição de água aqui vai mudar alguma coisa para a gente? Não, tá? É só para facilitar lá na titulação, porque a quantidade de mols continua a mesma. Por isso que é bom a gente trabalhar com quantidade em mol. A gente não vai precisar ficar se preocupando com o volume. Tranquilo? Então, inicialmente é 0,015 mol, tá? O que sobrou ali, na verdade. Como é que a gente vai saber, então, o quanto reagiu com carbonato de cálcio? A gente sabe o quanto sobrou. Quanto que vai reagir? É o quanto eu tinha inicialmente, menos o que sobrou, certo? Então, vamos calcular inicialmente. Inicialmente eu tinha o quê? 20 ml a 2 mols por litro. Fazer a mesma coisa que a gente tinha feito. Ó. Número de mols vai ser, então, concentração 2, volume
0,02 litros. Então, o número de mols é 0,04 mol de HCl. Isso inicialmente, antes da reação com carbonato de cálcio. Mas uma parte dessa reagiu. Que parte reagiu? É o que a gente vai saber, porque a gente vai pegar inicialmente menos o que sobrou, que foi o que a gente viu antes. Então, o que foi gasto na reação? 0,04 menos 0,015. Só que, para a gente ver, início, e aqui o que sobrou, ok? Quanto que reagiu, então? 0,025 mol. A gente chegou à quantidade de HCl, e agora a gente pode relacionar com carbonato. Vamos seguindo aqui, ó. Não acabou não. A gente vai ver, então, o número de mols de CaCO3, de carbonato de cálcio, que reagiu. Ó, aqui não está 1 mol para 2, então eu tenho 1 de CaCO3 para 2 de HCl. Quanto de HCl que reagiu? Não foi 0,025? Então, eu vou ter um valor Y aqui. Então, aqui eu vou ter 0,0125 mol. É a resposta? Não. Ele quer saber a porcentagem em massa. Então, a gente vai ter que saber a massa. A gente sabe que 5 gramas de creme que tem essa quantidade aqui. Então, 5 gramas é os 100%. Só que a gente precisa saber a massa de carbonato de cálcio. Ok? Então, ó, eu tenho isso daqui. É dito lá no início, lá naquele note a dot, que a massa molar desse cara é 100 gramas. Então, 1 mol, você pode ver aí na prova de vocês, vou até voltar aqui, que 1 mol é 100 gramas. Então, se eu tenho 0,0125, vou dar um valor W aqui. W é quanto? 1,25 gramas de carbonato de cálcio. Essa é a massa em 5 gramas. Qual a porcentagem em massa? 5 gramas é 100%. Quanto que tem 1,25? Vou botar um valor T aqui. Então, a nossa resposta é, multiplicando cruzado, a gente chega, depois de tantos passos, a 25% de carbonato de cálcio nesse creme dental. Tranquilo, senhores? Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, senhores, comentem aí que a gente faz o possível de responder, com certeza vai responder. Se gostou, deixe seu joinha, compartilha, como eu falei, comenta, a gente responde, tá? E é isso. Matamos a questão 6 e assim a FUVEST de 2021. Valeu?